Saudações, meus caros viajantes temporais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MiraiCast, podcast onde o passado, o presente e o futuro são apenas um. Para você que não sabe o que é a MiraiGate é basicamente um canal do YouTube onde falamos sobre coisas atemporais. Falamos sobre jogos antigos e jogos atuais. Falamos sobre músicas do passado e músicas do presente e quem sabe do futuro. Falamos de tudo um pouco, atravessando as eras, todos os tempos, focando um pouco no que é nostálgico, mas também não deixando de trazer o que é um pouco atual. E esse podcast é focado nisso, a falarmos um pouco sobre o passado, o presente e o futuro, tudo junto em um só lugar. Seja de jogos, seja de músicas ou de qualquer outra coisa. E falar sobre também as coisas boas que esses temas nos trazem, né? Bom, hoje vamos falar sobre uma coisa completamente diferente do que foi do último episódio. Dessa vez estamos a falar não de jogos, não de animes, mas sim de uma era e músicas, exatamente. E vamos falar de uma coisa em específico sobre músicas. Não é músicas aleatórias, é um grupo de K-pop. Surpresos? Pois é. E esse grupo tem total a ver com o assunto do nosso canal e do nosso podcast. Eu vou apresentar para vocês o grupo talvez mais nostálgico de K-pop que existe, New Jeans. New Jeans é um grupo feminino de K-pop que teve sua estreia em 2022 pela Adore, que é uma subsidiária da HYBE, a mesma empresa responsável pelo BTS. O grupo possui 5 integrantes, a Minji, Hani, Danielle, Haerin e Hyein. E me desculpem se eu falei um dos nomes errado. O primeiro lançamento do grupo foi um single chamado de Attention, lançado no dia 22 de junho de 2022. Olha que ironia. A origem do nome aparentemente é um tipo de duplo sentido, fazendo referência à ideia de que jeans é atemporal. Sendo que essa também é a ideia do grupo, entendeu? Tipo, jeans e tal. Que tinha essa ideia, né, nos anos 2000 de que jeans era uma coisa que duraria pra sempre, e talvez estejam certos. Mas por outro lado, o nome em si do grupo é uma brincadeira, um jogo de palavras com New Jeans, jeans do inglês, que significa novas genes, que também faz referência ao grupo estar estreando uma nova geração, né, dos grupos de K-pop. Então tem essa brincadeirinha do nome, com a referência, fazendo referência ao jeans e também sobre uma nova geração, né? E ironicamente também é como se falassem de uma nova geração, mas também falando da antiga. Isso é porque esse é o foco do grupo, e vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas vamos contar primeiro um breve resumo da história do grupo, né? Pra vocês saberem como que foi o andamento dele, como ele surgiu. A fase de criação do grupo, na verdade, teve seu início em 2019, né? Quando a empresa da HYBE, naquela época ainda chamava de Big Hit, provavelmente você conhece por esse nome, teve a decisão de montar um grupo feminino sob a direção de Min Hyun-jin, uma diretora de arte sul-coreana, que agora, né, ela virou CEO da Adore, que é o setor que cuida do New Jeans atualmente. As primeiras audições do grupo vieram por volta de setembro a outubro de 2019. O grupo foi lançado oficialmente em 2022, mas originalmente estava planejado para 2021. E era uma parceria da Big Hit com outra empresa chamada Source Music. Mas, como a gente sabe, né, tivemos a pandemia e o projeto foi adiado para o ano seguinte, e com o adiamento a gravadora também mudou, sendo agora da própria HYBE, né? Os caras decidiram eles mesmos lidar com tudo. E assim foi realizado uma segunda rodada de audições mundiais para a escolha do elenco que iria compor o grupo entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, tendo o elenco finalista decidido em março do mesmo ano.
E finalmente, surpreendendo a todos, no dia 22 de julho de 2022, foi lançado o primeiro single de NewJeans, Attention. Tendo seu lançamento tão inesperado, sendo considerado por muitos especialistas como arriscado, um movimento perigoso, NewJeans chegou mostrando para o mundo ao que veio, batendo um recorde impressionante de 1,3 milhões de views em menos de 24 horas, o que é muito impressionante, né? Convenhamos. E como se já não fosse bastante, o NewJeans decidiu fazer ainda mais feitos grandiosos para mostrar a força com que veio. E no lançamento da música Hype Boy, as pré-encomendas bombaram, ultrapassando mais de 444 mil cópias vendidas em 3 dias. Simplesmente impossível de acreditar para um grupo tão novo, né? E como é possível ver, o grupo desde o seu lançamento, né, desde o seu nascimento, foi um grande sucesso inegável. E isso trouxe muitas parcerias para o grupo. E até mesmo com a Coca-Cola, para promover a Coca-Cola zero açúcar. E eu aposto que você alguma vez já viu esse comercial por aí, porque passava o tempo todo e eu também acabei me deparando com esse comercial muitas vezes. Agora que vocês já sabem um pouco sobre a história do grupo e como foi o seu surgimento, eu quero comentar um pouco do conceito do grupo. Eu lembro que eu tinha falado que ele tinha tudo a ver com o Mirai e que ele também fala de coisas temporais. É aqui que vamos entrar profundamente no conceito dele e por que ele é o grupo perfeito para estar aqui. A ideia principal do grupo é passar essa ideia de atemporalidade, desejando ser algo que será atual independente da época. Mas, além disso, o grupo possui um conceito um tanto inusitado. E eu diria até que é muito original, né? Que é trazer de volta uma época que também se chamava de atemporal. Uma época onde tudo parecia levar a um futuro incrível. Estamos falando dos anos 2000 e suas modas da época. Que justamente o que o NewJeans se propõe a trazer de volta, né? E com esse conceito estabelecido, elas trazem o que é retrô e futurista no mesmo lugar do tempo. E trazendo de volta o que eu pensava ser impossível. O renascimento dos anos 2000 é a estética Y2K. Antes de tudo, vamos falar da origem do nome. O nome da estética surgiu graças ao acontecimento conhecido como Bug do Milênio. O Bug do Milênio, vocês provavelmente devem ter alguma ideia do que é. Que supostamente aconteceria na passagem do ano de 1999 para o ano 2000, onde todos os computadores da época iriam colapsar graças a um erro de cálculo nos sistemas que não iriam calcular até o 2000. Iriam resetar para o ano 1900, né? Bem louco. E caso isso acontecesse, todos os dados financeiros iriam também retornar a 100 anos no passado. E aí, clientes do banco, por exemplo, veriam suas aplicações dando juros negativos. E até veriam contas de cobrança que deveriam ser emitidas no mês seguinte e iriam estar, chegando com 100 anos de atraso. E esse foi chamado de Apocalipse dos anos 2000. Porém, nada aconteceu. Porque os sistemas foram atualizados, né? E algumas poucas empresas tiveram prejuízo, mas era porque elas usavam máquinas desatualizadas. Mas em grande geral não aconteceu nada, porque os caras conseguiram atualizar antes, né? Que acontecesse alguma coisa.
que já existia updates na época, então. E o nome dado a esse problema, né, que foi criado nos anos 2000, foi Y2K. E assim dando nome também à estética. O Y2K é uma estética que surgiu no meio do entretenimento musical, na verdade, em 1997. E esteve bem estabelecido desde então. Uma das coisas que deram evidência ao surgimento da estética foi a música chamada Wannabe de Spice Girls, que se tornou popular internacionalmente. E como se não bastasse, no mesmo ano anunciaram no Super Bowl o Generation Next, onde neste a estética Y2K já estava bem marcada, dando início à influência da estética em outras bandas da época, né? Por mais que o Y2K tivesse tido seu início nesse meio, ele se popularizou muito rápido e sendo adotado com muita aceitação. Tanto que foi uma febre na época, né? Aparecendo principalmente no mundo dos jogos, olha só que surpresa. Onde PS1, Sega Saturn e Nintendo 64 estavam cheios de jogos carregados dessa estética. Podemos citar aqui alguns deles, né? Alguns jogos que tinha nesses sistemas que carregavam essa estética. Final Fantasy VII, 007 GoldenEye, Burning Rangers e outros aí do gênero. O Y2K também se fez presente no mundo dos filmes, que com certeza você já deve ter ouvido falar, pelo menos de algum deles. No exemplo aqui do Matrix, a franquia Matrix, que talvez seja o maior símbolo Y2K na era cinematográfica da época, né? Com certeza. E o Y2K teve seu pico alcançado nos anos 2000. E depois disso foi encontrando seu declínio gradualmente até o ano de mais ou menos 2003. Apesar de naquele momento o Y2K ter mostrado seu sinal de cansaço, a estética continuou reverberando até por volta de 2004, quando começaram a surgir outras estéticas variantes. Hoje em dia, todas essas estéticas variantes são colocadas como subcategorias do Y2K, né? Elas são bem distintas entre si e por isso se colocam como subcategorias, mas ao mesmo tempo não são tão diferentes a ponto de ser algo totalmente novo, embora cada uma tenha sua característica única, né? Então, vamos apresentar cada uma delas aqui para vocês entenderem o que é. O Y2K geralmente é chamado, na verdade é confundido muito na internet sobre o que exatamente é o Y2K e ele é resumido como uma estética só. Mas aqui eu vou apresentar cada uma delas para vocês entenderem mais ou menos como é cada uma delas, como é cada subcategoria e poder separar certinho como cada uma funciona. Então vamos começar pela Shadow Crush. O Shadow Crush é uma estética que prevaleceu nos anos de 1997 até 2003. É uma estética que surgiu no meio musical através dos videoclipes da época. E seu nome é uma referência a isso, né? Ao Shadow Studios, onde foram produzidos muitos sucessos pop da época, né? As características que mais marcam essa estética são os obturadores de flashes das câmeras, a aberração cromática e a cor magenta, que eram elementos quase fundamentais nessa subcategoria. Basicamente, foi aqui que iniciou o Y2K. Foi o que eu comentei sobre o início, né, dos videoclipes e tudo mais. A era da música estava muito cheia dessa parte do Y2K, do Shadow Crush, né? Com certeza você provavelmente lembra de alguma música que você gostava na época que carregava essa estética. Muito provavelmente. Aquelas luzes de flash e tal, aquele, talvez, filtro meio amarelado, não sei. Com certeza vocês se lembram disso. E tem a próxima estética, que é a 2K1. Essa estética é como uma intermediária entre o Y2K original e o Mac Blink. Ela foi popular por volta de 2001 a 2004 e foi muito presente no cenário da música, principalmente do hip hop e nos filmes de comédia com aquela logo vermelha gigante, e com certeza você já viu em algum lugar. Os filmes de comédia sempre tinham essa logo. Eu vi até um post um tempo atrás comentando sobre o quanto filmes dos anos 2000, por algum motivo, os de comédia tinha aquela logo vermelha gigante sem motivo nenhum com fundo branco. É que esse padrão era, quando eu paro pra pensar, é engraçado isso ter se repetido tanto. Mas enfim,
Alguns componentes assim, mais marcantes, né, dessa estética é o estilo 30 e a bandeira americana, que estavam em todos os lugares, inclusive em camisetas. E claro que isso aconteceu por causa do fatídico acontecimento de 2003, né? Vamos para a mais interessante e a minha favorita do Y2K. Cybercore Y3K. O Cybercore, futurismo Y2K ou Y3K, meu Deus, é tanto nome que eu fico confuso. Como era chamado no Japão, é uma estética que esteve na cultura popular aproximadamente em 1997 até 2004, até ser substituída pelo 2K1 e o Mac Blink, que surgiram poucos anos depois, né? O Cybercore teve seu início na cena Rave Underground dos Estados Unidos, no final dos anos 80, olha só, e no início dos anos 90. Um dos grandes sinais do aumento de popularidade do Cybercore foi por volta de 1995 a 1996, com o lançamento do Windows 95 e também com o início do grande boom da internet, né? O início da internet, quando, né, ela começou a se tornar verdadeiramente popular, né? Foi nessa época, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui também, mas eu acredito que aqui foi um pouco mais lento, né, a coisa. O surgimento dessa estética também é bem marcado no mundo dos games, como eu citei antes, né? Pelo início dos consoles de quinta geração, o PlayStation 1, o Sega Saturn, o Sega Saturn e o Nintendo 64. E uma das coisas mais marcantes dessa época também é o lançamento de Pokémon no Japão, que também compõe uma das coisas mais marcantes da época, né? A estética do Cybercore, né, ou Y3K, como era chamado no Japão, a estética tem por características mais marcantes o uso do CGI, usando e abusando dos elementos em 3D que naquela época eram uma incrível evolução, né? Usando várias formas arredondadas, bolhas metálicas, sendo semelhante a um estilo de design chamado de Chromecore, que é bem marcado pela estética cinza, de alumínio, que foi popular na internet e estava composta em muitos aparelhos portáteis da época também. Era bem comum que as cores mais usadas no Cybercore fossem azul, preto, cinza, laranja e muito, mas muito cinza. Principalmente no design em CGI, né? Que era o início do CGI, os caras usavam aquelas bolhas grandes de metal e tudo mais com, sei lá, um mar espelhado e tudo. Eu particularmente acho aquilo muito bonito. Pra mim, das estéticas do Y2K, né, essa daqui é a mais legal de todas, eu achava incrível. E eu poderia até citar aqui que a logo do Sega Saturn é um pouco Y2K, ela tem aquele aro de metal em volta fazendo o anel, né, e ela é meio 3D assim, é bem Y2K, com certeza, Y3K na verdade, né, Cybercore. Essa é a minha favorita, particularmente. Vamos falar dessa aqui que é bem popular, e ficou bem popular no TikTok. É chamada de Mac Blink. Mac Blink é a última das estéticas da era do Y2K. E ela é muitas vezes citada na internet como apenas Y2K. O que deixa tudo muito confuso, na verdade, e vago, né? Fazendo todos pensarem que apenas essa estética é chamada de Y2K. Ainda que a estética tivesse começado antes, por volta da virada do milênio, ela atingiu seu pleno estágio de engajamento no final de 2004, com o lançamento do filme Meninas Malvadas e a popularização do MySpace, uma rede social americana. E até mesmo a popularização do estilo emo, olha só. Algo muito marcante dessa época é o lançamento do famoso iPod da Apple, sendo um grande objeto de desejo, né? E o símbolo de status, graças à campanha de marketing da empresa. Os caras fizeram um marketing gigantesco para esse negócio e todo mundo algum dia já foi louco para ter um desse. Embora que talvez hoje não seja tão útil, tem muita gente que ainda quer um desse, simplesmente porque marcou uma época, né? A estética é marcada pelo excesso de rosa, roxo e preto. Celulares, tanto os de flip quanto os normais, e símbolos de corações para todo lado e etc. A estética começou a encarar o seu fim no ano de 2008, quando começou a existir uma grande reação contra a cultura dos anos 2000, junto com a Grande Recessão, que foi uma crise econômica global que aconteceu na época, sendo o fim do Y2K.
que em breve seria substituído pelo Frutiger Aero. Bom, agora que vocês já sabem um pouco do que é o Y2K, como ele influenciou a cultura, né, e onde ele estava presente, a história dele e tudo mais, eu vou comentar para vocês um pouquinho da minha experiência com essa estética. Por quê? Eu fui crescido nos anos 2000, então eu pude observar de perto o que estava acontecendo, o que essas estéticas, todas essas subcategorias das estéticas no mundo em si, né? E eu posso dizer que para mim o grande marco dessa estética é o PlayStation 2. O PlayStation 2 para mim é a cara dessa estética. Quando você inicia o PlayStation 2, ele já tem esse ar Y2K. O Y2K, né, principalmente a parte do Cybercore, o Y3K, tem essa pegada um tanto futurista, esse futuro metálico, que parece até um pouco distópico, mas parece algo tão incrível, sabe? Algo tão... robôs, pessoas com metade ciborgue, sabe? Coisas assim. Pra mim, o PlayStation 2 tem muito essa vibe. E talvez os jogos da época do PlayStation 2 também tivessem isso. Não sei se eu consigo citar aqui algum jogo em específico, mas PlayStation 2 tem muito isso, né? Um dos jogos que também tem muito Y2K, que não é do PlayStation 2, mas eu posso citar, que é da mesma época, que é o Sonic Adventure. O Sonic Adventure 1 e 2. O 2 ainda mais, inclusive. Tem toda essa pegada mais dark e também tecnológica, né? Que tinha do Sonic Adventure, todos os robôs e tal. Era tudo muito Y2K, né? O início do CGI, tal, aquelas cenas animadas, né, em 3D que tinha no jogo, que na época era surpreendente, hoje nem tanto, mas ainda assim tem aquele marco, você olha pra lá e você sabe que aquilo é os anos 2000, sabe? E propagandas também, aparecia direto, as propagandas com fundos brancos, sei lá, cidades, celulares. Todas essas propagandas da época tinham essa estética meio Y2K. A que eu mais vi presente na minha vida foi o Cybercore, foi o Y3K. As outras eu cheguei a ver, mas eu acho que elas não foram tão populares, pelo menos na minha bolha, né? Digamos assim. O Mac Blink, eu já vi pessoas que gostam desse estilo, até hoje em dia, inclusive. Ele ficou bem popular entre adolescentes hoje em dia, né? E a galera emo de, sei lá, 2010, 2011, sei lá, ainda gostavam dessas coisas, né? Eles vestiam bastante desse jeito, assim. Então, podemos dizer que, por mais que nos Estados Unidos o estilo tenha acabado bem cedo, eu acredito que aqui no Brasil isso durou algum tempo, né? Tanto pela popularização dos celulares, que no Brasil também, acho que, sei lá, por volta de 2008, já estava bem grande. Então, tipo, tinha toda essa coisa, sabe? Discman também é outra coisa que pra mim é muito Y2K. Eu não sei exatamente porquê, mas eu olho aquilo e penso, Y2K. CDs, né? A era do CD. O Y2K basicamente surgiu junto com os CDs e DVDs, né? Nos videogames, pelo menos. Então, tudo isso pra mim é uma mistura de anos 2000, é o resumo, é o suco do Y2K, digamos assim. Eu tive um videogame, que foi meu primeiro videogame, que era o Dynavision Extreme, né? E ele é de 2004. E ele carrega essa estética Y2K. Ele tem aquele ar, ele era metálico, tinha umas bordas azuis, sabe? Todas essas cores, ele era meio... não era cromado exatamente, mas ele ele era meio metálico, sabe? Pelo menos ele era feito de plástico, obviamente, mas ele tinha essa cor meio metálica. E isso é muito Y2K, né? O azul, as cores metal e tudo mais. Embora que fosse um Nintendinho disfarçado, ele em si lembrava muito essa estética e a caixa também. E eu acredito que foi uma tendência que todo mundo seguiu, né? Talvez, não sei se foi algo realmente tipo... de que todo mundo pensou em seguir essa estética, mas foi algo que pegou na época e eu achava particularmente na época muito estiloso, né? Jogos que eram um pouco mais sérios também carregavam um pouco disso. Não sei se eu tenho algum para citar aqui exatamente, mas jogos da época de PlayStation 2, Dreamcast, carregavam muito isso, e jogos de PC também. Também teve em filmes, como eu citei, a franquia Matrix, né, o grande símbolo do Y2K.
A maioria dos filmes de ação dos anos 2000 carregam esse ar. Para a galera que gosta de tokusatsu, né, de programas japoneses, podemos citar aqui Kamen Rider, né? Tem um dos Kamen Riders, que agora eu infelizmente não me lembro o nome, mas é aquele que ele é Ryuki, é o Kamen Rider Ryuki, se não me engano, que é o que ele tem o poder do dragão. O Kamen Rider Ryuki, eu estou chutando pelo nome que é esse, me desculpem se eu estiver errado, esse carregava uma estética Y2K. Ele tentava usar CGI. Você percebe que é um CGI precário, né? Porque na época tinha esse problema de o CGI ser um pouco precário. E você percebia que, né? Hoje em dia você percebe que é. Mas naquela época era bem comum. E ele tinha toda um estilo de câmera da época digital também, sabe? Que é muito Y2K. E talvez para mim ele é um dos símbolos mais marcantes de Y2K na cultura japonesa, pelo menos. Obviamente temos outros exemplos, mas eu considero particularmente esse um deles. Agora vamos falar um pouco do tópico principal daqui, né, do podcast. As músicas do New Jeans e a estética dos anos 2000. Agora que vocês sabem tudo sobre a estética, voltamos ao New Jeans. Visualmente, o grupo não usa tudo dessa época, mas existem muitas referências visuais dos clipes. O principal que compõe a ligação entre New Jeans e a estética dos anos 2000 está na própria vibe da música. Sim, na própria vibe da música. Difícil de explicar isso, né? Mas vamos por partes. New Jeans lançou 2 álbuns até o momento. Álbum New Jeans e Get Up, de 2023, esse ano. E ambos possuem muitas coisas que remetem a essa época, mas também com um ar completamente novo e moderno. Podemos dizer que eles misturam um pouco do que é nostálgico com o atual. Eles modernizam isso e de uma maneira muito boa. Os anos 2000 foram os anos da minha infância, e eu posso dizer que aproveitei muito dessa época. E uma das coisas que eu mais aproveitei na época foram os jogos. E eu automaticamente relacionei com New Jeans, os jogos que eram populares, que eu jogava, né? Como eu citei anteriormente, contando um pouquinho aí sobre os jogos da época, os consoles, né, o que eu relacionava e tudo mais. E tem até jogos que eu joguei depois disso e que são jogos que me remetem àquela época, mesmo não sendo necessariamente algo da minha infância, né? Eu acabei jogando e lembrando da época. E eu posso dizer que New Jeans me fez viajar no tempo. E ao mesmo tempo reviver nos dias atuais sensações que só existiam relacionadas àquela época. Então, para explicar para vocês da melhor maneira possível, eu proponho agora uma coisa. Vamos fazer um tipo de imersão. Eu acredito que não há jeito melhor de explicar as sensações da estética, da vibe das músicas, senão trazendo elas até você. Preparem-se, caros viajantes. É hora de viajarmos até os anos 2000. É uma noite de sexta. Você está entediado. Então, você pega o seu controle remoto, liga a sua TV. E em meio aos canais, procurando algum desenho para assistir, você abre no Cartoon Network e...
you see? New year, new tea, new jeans, do you see? Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Make it feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Look, it's a new me, switched it up. Who's this? 들어봐, new jeans, so fresh, so clean. 얼마나 기다렸던 날 드디어 feeling so right. 또 한 번 더 I need to know you want some more. New year, new tea, new jeans, you and me. New year, new tea, new jeans, you and me. You wear new tea, new jeans, you and me. You wear new tea, new jeans, you and me. Você cansou de assistir, mas não é o fim. Você ainda possui o controle em suas mãos, mas não aquele que você esperava. E seria este controle que faria dessa noite uma grande aventura por longas estradas. 파티에 너만 못온 그날 여진이가 엄청 혼났던 그날 지원이가 일진이랑 여진 그날 그는 언제나 너가 없이 그날 나만 멋있는 옷을 입고 그날 Heard him say we can go wherever you like. Baby say the words and man down. All I need is you on my side. We can go wherever you like. I'll wear you. What's your ETA? 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 I'll be there right now. There's a boy on her arm. 아파만 미 너가 못 잊을 때 내 말 믿어. You deserve better than that. 내가 도와줄게. 걔는 그냥 playing. Boys be always lying. Yeah. 내 생일 파티에 너만 못온 그날 여진이가 엄청 혼났던 그날 지원이가 일진이랑 여진 그날 그는 언제나 너가 없이 그날 나만 멋있는 옷을 입고 그날 Heard him say we can go wherever you like. Baby say the words and man down. All I need is you on my side. We can go wherever you like. I'll wear you. What's your ETA? 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 I'll be there right now. There's a boy on her arm. Prédios e grandes cidades são legais, mas quer saber de uma coisa? Eu acho que seria legal mesmo colocar um pouco de cor e arte nesse mar de cinza. 이 노래는 it's about you, baby. Only you. You. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you. 날 걱정하니, it's you. 날 웃게 하니, 말은 해도 돼, but what do you say? 멀리든 언제든지 달려와. 바쁜 척도 없이 난 나타나. 이게 말이 되니 난 물어봐. 너는 말야, he's the one that's living in the system, baby. Oh my god, yes I'm not. I was really
deep at night. Ok, isso foi legal, mas eu quero um pouco mais. E se eu tiver cidades avançadas, cheias de cores, e adicionar um pouco de velocidade? I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. And I wanna go out with you, where you wanna go? Find a spot, just sit and talk, looking pretty. Follow me, 우리 둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? When you say I'm a dream. You don't even know my name, dear. You don't even know my name, dear. 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. 나 원래 말도 잘하고 그런데 왜 이런지 I don't like that. Something out about you, yeah, especially when you know it, you're the top, babe. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. You don't even know my name, do ya? You don't even know my name, do ya? 누구보다도 You don't even know my name, do ya? You don't even know my name, do ya? E que tal colocar ainda mais velocidade? Em suas mãos. You know me like no other. 다 표현하지 않아도 see me like no other. And I think I like your point of view. 다시 돌아와도 돼. I don't care what other people say. 놓지 말아봐줘. Dreaming of each other. You, baby, on my mind. Every day, baby, say you're mine. You and me, on my mind. Everywhere, baby, say you're mine. It feels cool with you. Cool with you. Cool with you. It's just cool with you. 이쯤에서 정말로 너는 어떤 결말로 가려 해? What's the best? 너의 옆에 내가 있을 때 이런 말이 잘 안 나와. 이제 더 말하지 않아도 알아. 우리 둘이 만든 거리 건너서 여기. You baby on my mind. Every day baby say you're mine. You and me on my mind.
essa foi uma pequena viagem aos anos 2000 e um pouco do que o New Jeans tem a oferecer. Para mim, foi uma surpresa ter conhecido esse grupo. Eu tinha ouvido falar dele há muito tempo antes de eu escutar uma música e eu realmente não colocava fé de que seria uma coisa que me surpreenderia, né? Eu particularmente gosto de K-pop, é um dos gêneros musicais, eu não sei se isso se enquadra exatamente no gênero, mas K-pop em geral é algo que me agrada muito e talvez um dos estilos que eu mais gosto dos últimos tempos, né? Eu já gostava de outros grupos, o meu favorito é Twice, por exemplo, e eu já tinha ouvido falar de New Jeans, mas não fui atrás, eu não me interessei em procurar e nem exatamente me aprofundar no que seria, né? E quando escutei a primeira música, a música New Jeans, foi uma surpresa, sabe? Toda aquela estética remetendo aos desenhos, as meninas super poderosas, né? Que é algo que com certeza se você viveu nos anos 2000, com certeza isso te marcou. E também aquela parte onde tem um tipo de gameplay estilo jogo de PlayStation 1, cara, tudo isso foi de grande surpresa pra mim. A própria sensação da música é muito nostálgica e me fez reviver sensações boas da infância, né? O YSK pra mim soa um pouco como algo datado, né? Eu acho que talvez uma coisa, talvez um problema das estéticas, né, de internet que chamam. Esse tipo de estética é facilmente reconhecida como algo datado, o que não é necessariamente ruim, mas muitas das coisas da época acabam envelhecendo mal. Eu acredito que teve muitas coisas da estética que envelheceu bem mal, mas tem muitas também que envelheceram muito bem. Eu diria que um dos exemplos já citado milhares de vezes aqui, Matrix, por exemplo, né? Essa estética meio dark e tudo mais, o verde de computador e tudo mais, é algo que usam até hoje em coisas de hacker e tudo mais. Talvez até quando fazem referência a hackers, por exemplo, sempre usam essa coisa que veio do YSK, veio dessa época dos anos 2000, né? E todo esse conjunto de lembranças veio pra mim quando eu escutei os álbuns do New Jeans. Eu fui lembrando das coisas, dos jogos e de como era, né, as coisas antigamente. Me lembra um pouco do Windows XP também, embora que ele não necessariamente seja totalmente do YSK. Eu acho que o 98 é muito mais, né, representa muito mais o YSK de verdade, pelo menos essa ideia do Cybercore, né, Y3K. Mas eu associo bastante no XP também essa época. E também um pouco ao Fruitigrera, mas falaremos dele em outro momento. O Y2K, pra mim, né, tava ali no XP de alguma forma. Talvez naquele design um pouco datado que tinha o XP, eu não sei exatamente dizer, mas algo nele me trazia a estética Y2K. E por mais que seja alguma coisa datada, eu sinto que era uma época muito boa. Eu não sei se na época eu realmente gostava do estilo. Eu tenho sempre essa dúvida quando eu tento lembrar de estéticas do passado, mas, que eu pude viver, é claro. Mas agora eu aprecio muito mais essa estética. O Cybercore eu sempre gostei, eu tenho essa noção, porque, sei lá, sempre quando eu via alguma coisa que me remetia a isso, eu achava muito legal. Tanto que antes mesmo de eu saber os nomes e como isso era denominado por aí, eu salvava GIFs e tudo mais das bolhas e tudo mais. Também tem animes que puxam muito para essa estética Y2K. Eu poderia dizer aqui que Evangelion um pouco, Y2K, Cowboy Bebop, todos esses animes trazem um pouco dessa vibe Y2K, né? Embora que eles não são necessariamente do início, né, dos anos 2000, eles estavam ali no final dos anos 90 e já estava começando um pouco essa influência, né, da estética. E tanto que em várias montagens aí que o pessoal faz, a Evangelion e Cowboy Bebop aparecem consideravelmente bastante. E eu acho que eles realmente são, de certa forma, influenciaram pelo menos
como essa estética, né, foi montada, sei lá, a visão geral dessa estética, eles estão ali, né, eles fazem parte do que é essa estética. Sonic Adventure pra mim também, como eu citei anteriormente, é um grande símbolo do Ipsum. Dreamcast, sabe? Os jogos de Dreamcast são muito Ipsum. Jet Set Radio, Crazy Taxi, esses jogos são totalmente Y2K. E é difícil dizer exatamente de forma que não seja didática, não necessariamente querendo descrever a estética, mas a sensação que ela traz é um pouco difícil de descrever. Não é uma nostalgia necessariamente, mas é como se eu estivesse vendo um fragmento de como era o mundo antigamente, sabe? A gente tinha uma noção de como a tecnologia evoluiria, né? De forma muito diferente do que realmente foi, né? Na época, todo mundo achava que teriam carros voadores e robôs para todo canto, seria essa estética mais sombria, né? O Y2K tem essa coisa pra mim um pouco mais dark, não necessariamente, eu não sei definir exatamente, mas não é necessariamente dark, mas tem essa pegada um pouco mais distópica, sabe? É difícil falar isso de uma forma que não seja pareça negativa, mas ele tem essa pegada um pouco mais metal, essa pegada um pouco mais cidade grande, sabe? E pra mim, muita coisa dessa época tinha isso, parece que todo mundo estava querendo viajar para esse mundo, ou pelo menos acreditava que ali era o início desse mundo, né? Tem uns filmes, por exemplo, aquele filme do Smith que ele tá com outros, que ele tem um robô que ajuda ele e tudo mais lá. Eu não lembro o nome do filme, infelizmente, mas esse é um dos filmes que pra mim passa a estética Y2K. Com certeza ali o CGI já estava muito mais avançado, mas ainda assim tem essa coisa do CGI dos anos 2000 que é muito... você percebe que é datado, embora seja bem feito. Alguma coisa nele, a estética um pouco mais sombria e tecnológica ao mesmo tempo, tudo isso é muito Y2K pra mim. Mas essa época, no geral, foi uma época muito boa para todas as pessoas que viveram, talvez. Não por motivos nostálgicos, mas porque a gente teve muito conteúdo legal nessa época. PlayStation 2, né, aqui no Brasil foi uma febre, eu acho no mundo todo, foi um dos consoles mais vendidos, né. E o PlayStation 2 foi praticamente, pra mim pelo menos, é o grande resumo do que é o Y2K. Na sua própria aparência ele é um tanto Y2K, né. Os jogos carregavam toda essa sensação, né, como vocês puderam ver aí que eu apresentei alguns deles para vocês. E tudo isso é muito remetente a essa época, né, a nostalgia dos jogos, dos grandes sucessos. Tem até jogos que não necessariamente são tecnológicos e ainda assim pra mim passam a ideia de Y2K, talvez muito por causa da época, né. Need for Speed, God of War, pra mim todos eles trazem um pouco dessa estética do Y2K, essa coisa, essa pegada um pouco dark, é até difícil de explicar em palavras, mas era uma nostalgia muito legal. As outras estéticas, a maioria delas eu não tive nenhum contato. A MacBlink, embora já tenha visto na época, né, que foi uma febre entre o pessoal emo, podemos dizer assim, eu não tive muito contato com ela e eu particularmente não acho ela mais legal das estéticas, por ser muito vibrante. Eu acredito que no Japão isso fez muito sucesso, porque como vocês provavelmente já ouviram falar do estilo Gyaro, ele pega um pouco desse MacBlink também, bastante, inclusive pelas a cor rosa forte e tudo mais. Remete muito a essa época, né, anos 2000 e tudo mais. O Shadow Crush e o 2K1 sempre me confundo por causa desse nome. São duas que eu particularmente não tive contato de forma direta. Eu não era de acompanhar tantas músicas nos 2000, né. Talvez porque na época eu não era tão próximo de música, né. Eu escutava mais game music no geral. Mas definitivamente algumas coisas dessas subcategorias do Y2K eu com certeza carrego comigo como uma coisa que eu acho
bonito ou gosto. As aberrações cromáticas do Shadow Crush, por exemplo, eu particularmente acho muito legal. Os flashes das câmeras, até hoje é uma coisa que eu acho completamente bonita. Na verdade, eu me pergunto se tem alguém que não acha. Então, talvez tenha. Mas são elementos que eu realmente acho muito legal, eu gosto. Mas a combinação inteira talvez seja uma coisa que eu particularmente não tenho apego. E todas essas coisas de jogos, tudo isso foi trago de volta pra mim através do New Jeans. E tem outras estéticas que sucederam o YSK que pra mim foram até mais marcantes do que o próprio YSK. Eu pretendo falar disso futuramente. E que o New Jeans também trouxe. Eu pretendo falar disso em outro episódio. Mas relembrar essa época boa do YSK, de como eram os jogos, como eram os filmes e como o pessoal enxergava o futuro, né? Talvez de até uma forma um pouco sombria, uma forma um pouco distópica, né? É interessante. Eu diria até que outras coisas assim da época que me remetem a isso, talvez o Game Boy Advance, os jogos do Game Boy Advance remetem um pouco a Resident Evil, sabe? Todas essas coisas me remetem muito ao YSK. E a sensação em geral dessa estética é algo bom. Eu acho que era bom. Na época talvez eu não achava a coisa mais fantástica do mundo. Eu lembro até de achar talvez um pouco, até na verdade essa sensação continua até agora, é um pouco sombrio demais, né? Por isso que eu gosto mais do Cybercore, porque ele tem essa pegada um pouco mais, talvez otimista, né, do YSK. E por incrível que pareça, eu acredito que talvez o YSK veio muito com essa bagagem de um futuro mais distópico. Parecia que nos anos 2000 o pessoal estava preocupado de como a tecnologia iria mexer com a gente, sabe? De como as mudanças com os computadores, mas como isso ia afetar a gente. Bem diferente de uma estética que viria logo à frente para tirar esse peso, né? Mas parecia que a gente estava muito preocupado com isso. Ou, ao menos é o que a estética parecia mostrar pra gente. Eu citei no último episódio o anime Pluto, né? E por mais que ele não carregue a estética YSK, Astro Boy em si o jogo, pelo menos, traz um pouco disso, sabe? O jogo do anime, no caso, traz essa estética Y2K um tanto. E embora que Astro Boy nem seja dessa época, mas o jogo em si foi influenciado por esse estilo por ter sido lançado nessa época. E é bem curioso como tudo foi pegando enquanto disso, né? Pokémon é um dos grandes símbolos, né, do Y2K e do Cybercore, porque foi lançado nessa época. E eu diria que o anime é muito Y2K. Definir o Y2K às vezes é muito mais do que a estética, né, como vocês podem ver. Às vezes é muito sobre a sensação do que era passado na época, sobre o que acontecia na época. E é estranho que parece que o Y2K simplesmente sumiu de uma hora para outra. Pokémon é uma lembrança forte para mim dessa época, né? O anime tem toda essa pegada, na minha opinião. Embora que ele não tenha muitos elementos descritos ali, né? Que são claramente Y2K, ele foi lançado na época e ele tem um pouco dessa influência, talvez. Ele tem toda essa bagagem, sabe? Acho que talvez a caixa dos Pokémons tenha essa coisa, né? Que as caixas de Game Boy tinha esse ar cinza, essa coisa meio metálica, não sei dizer necessariamente, não sei descrever necessariamente, mas eu acho que Game Boy Advance e o Game Boy Color tem um pouco disso, né? As músicas, né, falando aqui, eu aproveitei muito do New Jeans para poder falar um pouco das lembranças da época, né, o que rodava um pouco em volta do Y2K, e provavelmente era uma estética que ninguém sabe o nome, e eu aproveitei que New Jeans trouxe essa coisa de volta de uma forma um tanto modernizada, eu acredito que melhor do que o Y2K original, para falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre as coisas da época. E para mim,
todas as músicas do New Jeans passam essa vibe dos anos 2000, né? Essa coisa de um futuro que ao mesmo tempo é do passado, essa coisa atemporal que eu particularmente gosto muito. E uma das propostas da Mirai é isso, né? É trazer um pouco desse passado junto com o futuro do passado. O retrofuturismo, né? É uma coisa que eu aprecio muito, é uma coisa que eu gosto muito. E é até curioso, porque você pode, através do retrofuturismo, ver como era a mente das pessoas na época. Por exemplo, o retrofuturismo dos anos 60 era muito, muito otimista. Eles até imaginavam que a gente ia ter contato com raças alienígenas. Pois é. E os deles eram muito otimistas, era uma utopia praticamente. O que já começou a mudar nos anos seguintes. Por exemplo, nos anos 2000 teve o Wilson Sky, que não era necessariamente uma utopia, parecia um mundo mais distópico, pelo menos ao meu ver, né? E você consegue ver os olhares de cada geração sobre o futuro através do retrofuturismo. E é muito legal, porque às vezes eles fazem previsão de, sei lá, 2023 ia ser de tal jeito. E hoje a gente vive 2023 e não é de tal jeito. Ou tem alguma coisa que tem a ver com aquela época que eles imaginaram, né? Mas não chegou lá exatamente. E é muito curioso isso, né? E eu acho que New Jeans ter pegado essa proposta de abraçar essa estética, de abraçar os anos 2000, é uma coisa verdadeiramente impressionante e muito legal. Porque eu acho que não tem mais nenhum outro grupo, nenhum outro artista que se propôs a fazer o mesmo. Existem músicas que pegam um pouco da essência da época, mas eu nunca vi ninguém abraçar isso e decidir focar nisso como uma estética, como um tipo de música, sabe? E foi surpreendente, eu acho que é bem diferente, é inovador. E por mais que o grupo ele seja popular, aqui no Brasil não vejo tanta gente falando sobre ele. E é impressionante que não tenha o pessoal dos anos 2000, né? O pessoal por volta da minha idade, na casa dos 20 e poucos anos, não esteja falando sobre isso, não esteja comentando sobre os anos 2000, porque com certeza todas elas possuem algum tipo de nostalgia com alguma das subcategorias do Y2K. É impossível não ter. Afinal, se você teve contato com a cultura pop, você teve contato com o Y2K. Todo mundo se lembra de alguma coisa do Y2K, né? E eu acho que todo esse pessoal que viveu nos anos 2000 e esteve lá curtindo o Y2K na época, com certeza amaria New Jeans. E ele o grupo até pega a essência do Y2K e melhora. Faz isso ser até mais otimista, eu acredito. Tem algumas coisas nos clipes que me lembram muito, né? O Y2K tem nos clipes que aparece um CD em 3D mesmo, e aquele 3D me lembra tanto o Y2K, e o próprio CD é uma representação, né? Nessa época é muito marcante, tanto que infelizmente as mídias físicas, né, estão sumindo. Hoje em dia tudo é muito digital. E os anos 2000 era muito CD, nossa, a tecnologia mais avançada do mundo. E talvez na época realmente fosse. E pensávamos que o CD duraria para sempre, né? E eles realmente fazem de uma forma que você percebe que eles sabem o que era popular na época, como o pessoal pensava. E numa das músicas de New Jeans, que é o Hype Boy, tem muito 3D. E eles fazem questão do 3D não ser realista. É um 3D sem textura detalhada. Ele claramente não é necessariamente um CGI ruim, né? Ele é um CGI que remete àquela ideia de um CGI mais básico, né? Do 3D básico dos anos 2000. Ele remete a isso, né? Telefones, tem luz de telefones, e água, e toda essa coisa meio Y2K, que às vezes eu acho até difícil um pouco especificar, né? Porque eu acho que foi muito abrangente no total. Por isso que tem tanta gente que confunde a estética, né? É um pouco difícil, às vezes, dizer o que exatamente é o Y2K, justamente por essa grande abrangência, né, que tem sobre o tema. Mas, no geral,
New Jeans pra mim conseguiu captar muito bem a essência do que é. E eu diria que eu estou muito viciado ultimamente em New Jeans. Eu recomendaria muito que você desse uma chance, fosse lá ouvir todas as músicas, né? Tem 2 álbuns, ainda tá no início da coisa, então é até legal ver, acompanhar a evolução, né? Mas pra mim, foi uma grande surpresa, foi como viajar no tempo, foi como viajar para os anos 2000, na época que eu tinha, sei lá, 6 anos e tava talvez no auge ou no final do Y2K, e pelo menos nos Estados Unidos, aqui ainda era bem alta, e tinha toda aquela ideia de um futuro robótico e talvez um futuro distópico, mas era impressionante, sabe? E pra mim, como eu disse, é muito PlayStation 2. Y2K e PlayStation 2 são 2 coisas que andam de mãos dadas, embora aqui tem muita gente que considere mais o PlayStation 1 Y2K do que o 2, né? Porque ele foi da época do Sega Saturn, do N64 e tudo mais. Mas eu particularmente considero muito o PlayStation 2, e talvez foi mais pela minha vivência e as estéticas, né? As estéticas de internet, como dizem, carregam muito disso, é muito pessoal às vezes. Porque tem muitas coisas que não necessariamente tem a estética visual, mas tem a estética sonora, né? E o New Jeans também traz essa coisa, tem estética sonora, tem a parte também da, sei lá, da sensação da época. O Pokémon não necessariamente, por exemplo, usando o Pokémon de exemplo, ele não necessariamente tem a estética aí, não tem, mas ele tem algo nele que traz a essência da época. Você percebe que era algo específico de lá, alguma coisa nele, uma sensação, sabe? E talvez isso até seja algo meio subjetivo mesmo, não tem como definir, mas muita gente concorda que Pokémon lembra o Y2K. Eu diria que um dos Pokémons que talvez sejam muito mais em questão de estética, que lembram muito o Y2K, é o Pokémon Stadium do Nintendo 64. Aquele pra mim tem um visual Y2K bastante, mas eu posso citar aqui outras coisas, né? Pra mim, por exemplo, não sei se vocês conhecem, eu já ouviram falar, mas existe uma série de anime chamada Beyblade. Você provavelmente já conhece um Beyblade mais antigo, que aqui no Brasil ele aparentemente foi muito amado por muita gente, mas existe uma série chamada Metal Masters, Metal Fusion e Metal Fury. Esses 3, né, a série Beyblade da série Metal, pra mim também são muito Y2K. Os próprios Beyblades com aqueles modelos 3D, com aquele metal e tudo mais, me lembra muito o Y2K. E ele não necessariamente é dessa época, o Y2K já estava cansado na época que o Beyblade foi lançado. Mas mesmo assim me lembra bastante. Muitos jogos de DS me lembram, me passam essa sensação, mas o DS é uma história para outro dia. Jogos de PlayStation 1, acho que até, por exemplo, que eu uso como um exemplo subjetivo, pode ser o Crash Bandicoot. Crash Bandicoot é um dos jogos que eu considero muito Y2K, e ele não tem nada estético que lembre dessa época, mas ele tava lá, ele foi lançado no PlayStation 1 e tava, sabe, no início da coisa, e pra mim passa muito essa vibe também. Eu tinha algo nos anos 2000 que era muito mágico pra mim, que era essa ideia de que tudo era muito diferente. Parecia que as empresas, as pessoas estavam dispostas a arriscar, sabe? Então, por mais que tinha coisas muito feias que surgiram na época, teve muita coisa legal e que duraram até hoje. E, por exemplo, o jeans foi uma dessas coisas, né? Não necessariamente surgiu nos anos 2000, mas se popularizou muito, né? Lá. E eu sinto que estava todo mundo disposto a dar uma arriscada, a tentar coisas diferentes. E era engraçado comparado com hoje, porque hoje em dia as pessoas são muito padrões, no sentido de se vestirem, do que escutam. E naquela época era todo mundo muito diferente. E chega a ser irônico, porque naquela época você não tinha tanto acesso à internet, embora tivesse por causa do grande boom da internet, ainda não era tanto quanto hoje, e você não tinha tanta influência como tem hoje. Você não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje. E ainda assim, todo mundo era um tanto diferente um do outro.
todo mundo usava estampas diferentes, cores diferentes. Então tinha a galera que usava roupas cinzas e tinha a galera que estava usando cores vibrantes no mesmo lugar. E os grupos também, tinham grupos muito diferentes de pessoas que escutavam tipos diferentes de música. Hoje também isso existe, mas parece que muita coisa de hoje que é diferente se limita muito à internet. E é claro, eu estou falando isso sobre a minha percepção, né, de mundo. Talvez não seja assim, e eu também não pretendo falar que isso seja a verdade absoluta. Eu só estou representando meus pensamentos e a minha visão sobre a época e sobre hoje, né. E eu acredito realmente que essa parte das pessoas arriscarem era algo comum na época. Então não existia bem um padrão de roupas, um padrão de músicas. Existia coisas que interligavam elas, mas era tudo muito distinto. E eu acho isso legal, por mais estranho que muitas vezes pudesse ser, porque surgiram muita bagunça nesse meio e coisas que a galera até ridiculariza hoje em dia, né? Que acha feio. Não vou entrar em detalhes aqui, mas muita gente odeia os anos 2000 com toda a força, enquanto tem muita gente que ama os anos 2000. Os anos 2000 com toda essa dualidade que eu particularmente acho incrível, né? E o New Jeans, pra mim, pegou tudo isso do ska dos anos 2000 e transformou em algo muito melhor, sabe? O que era talvez agridoce pra mim se tornou só doce. É incrível, ficou maravilhoso, sabe? E por mais que as músicas em si sejam talvez curtas demais e tudo mais, pra mim elas conseguiram fazer uma coisa incrível. Conseguiram trazer a essência do que era os anos 2000 na sensação da música, nos clipes. E até essa coisa de talvez de elas serem adolescentes, sabe? Que provavelmente eram crianças na época do YSK. Talvez é uma coisa que faça muito sentido, na verdade, de se ter ali no grupo, né? A idade delas batem meio com a existência da YSK, e isso é legal. É a geração, poderia dizer que o YSK é a estética da geração Z. Embora esse nome seja associado geralmente com coisas ruins, eu acredito que o YSK foi uma das coisas boas que surgiram, que estão associadas a essa era, né? Essa modernidade, digamos assim. Eu gosto, e o YSK foi necessário para o surgimento do Frutiger Aero, que é a minha estética favorita. E embora eu não entre em detalhes, né, o Frutiger Aero é o sucessor do YSK. E ele, pra mim, ao meu ver, melhora tudo o que foi o YSK. Mas assim, o YSK tem o seu valor e eu fico feliz, particularmente, de ver que alguém trouxe o passado do YSK e melhorou isso de infinitas formas, né? Sobre jogos, músicas e tudo mais, eu acho que, sei lá, as músicas dos anos 2000 talvez eram legais, mas eu particularmente talvez não tenha tantas conexões assim com músicas da época. Como eu disse, eu era mais ligado com game music e tudo mais, então eu não cheguei a ser, sei lá, viciado em músicas da época, mas com certeza a parte que mais me marcou foram os jogos. Os jogos com certeza foram a maior parte das coisas que me marcou nos anos 2000. Todas essas coisas que eu falei aqui, jogos, músicas, filmes, tudo isso é um grande pacote do YSK. E embora seja difícil definir exatamente, como eu falei milhares de vezes aqui, eu falo muito mais da minha experiência pessoal com a estética. E eu acho que, pra mim, todas essas coisas que eu citei são que me lembram ela. E com certeza talvez você tenha outra percepção, e talvez seja ótimo, porque podemos trocar essas vivências, né? Mas esse é o YSK e esse é o New Jeans, esse grupo que veio, apareceu do nada e explodiu
e trouxe algo totalmente novo, né? Inovou pra caramba aí, trazendo tudo isso e inovando e revivendo os anos 2000 como ninguém havia feito até agora. Eu espero realmente que após o New Jeans fazer isso, outras produtoras tenham coragem de fazer o mesmo, e tentar inovar também, fazer alguma coisa incrível, ser diferente, né? Realmente é muito bom isso. E talvez apresentar para um pessoal que não chegou a ver o Y SK, ou pelo menos pegou bem no fim, poder reviver isso um pouco, né? Mas basicamente é isso. Esse foi o nosso episódio do podcast do MiraiCast sobre o Y SK e o New Jeans. Eu realmente fiquei muito feliz de poder trazer e falar um pouco sobre isso. Eu espero que vendo os jogos, vendo com as músicas que eu apresentei para vocês aí, vocês possam também se conectar um pouco a essa época. E se você não chegou a conhecer os anos 2000, eu fico feliz de poder te apresentar nesse mundo. Eu espero que talvez você até queira se aventurar pelos jogos que eu citei aí, ou que sabe, um dos filmes, e que você também aproveite as músicas, caso você gostou. Os álbuns estão aí, eu deixei todos os nomes. Você tem 2 álbuns incríveis para desfrutar e talvez reviver um pouco, ou melhor, viver pela primeira vez o que foi um pouco desse passado não tão longínquo. Eu agradeço a todos vocês que me escutaram até aqui, que me ouviram falar um pouquinho desse ponto nostálgico, né? Que eu acredito que muitos de vocês compartilham. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder e nos vemos na próxima viagem. Até mais.